Resultados da classificação. Vamos falar então sobre o que aconteceu no final de semana com as imagens, os lances, porque teve jogo polêmico. O líder Corinthians bateu o Vasco e disparou ainda mais na liderança. Teve polêmica, tem confusão e a gente confere tudo isso agora na reportagem do Fernando Caetano. A fiel torcida voltou a lotar a Arena Corinthians. Mais de 40 mil pessoas para ajudar o líder a se recuperar. A equipe do técnico Fábio Carille vinha de 2 derrotas em casa e partiu para o ataque com Rodriguinho, que acertou a rede, mas pelo lado de fora. O mesmo Rodriguinho bateu cruzado com perigo, enquanto Jô pediu pênalti não marcado. O Vasco, que melhorou sob o comando do novo treinador Zé Ricardo, vinha animado pelas 2 últimas vitórias e respondeu com Nenê, que deu trabalho para Cássio. O goleiro corintiano também defendeu o chute de Ramon. Impedido, Jô parou no vascaíno Martins Silva e voltou a reclamar a não marcação de uma penalidade nessa jogada. Teve a interpretação que não foi, na minha foi, que o cara me empurrou, né? E ele não deu pênalti. E eu não saio aqui julgando nem criticando a arbitragem. No contra-ataque, Nenê quase abriu o placar para o Vascão nesse chute rasteiro, cruzado, rente à trave. Mas a melhor chance de gol no primeiro tempo foi essa cabeçada de Rodriguinho para fora. O Corinthians aumentou a pressão na segunda etapa. E outra vez Rodriguinho teve uma grande oportunidade, mas não conseguiu passar por Martins Silva. Após cruzamento da direita, foi Jadson que jogou para fora outra boa chance. Maicon também tentou de primeira e errou o alvo. O principal que a gente estava se cobrando era a criação e a gente está criando, agora só falta ser um pouco mais frio aí na hora de chegar cara a cara com o goleiro e saber concluir melhor. Já o chute de Fagner desviou na defesa e tocou na trave. Na cobrança do escanteio, Jô deu mais trabalho para o goleiro vascaíno. E finalmente, na jogada de Marquinhos Gabriel, o artilheiro entrou com bola e tudo e abriu o placar para o Corinthians. Foi o 13º gol de Jô no Brasileirão, que gerou muita polêmica pelo toque com o braço. Eu me joguei na bola. Se eu tivesse eu feito o movimento do braço, como, por exemplo, Maradona fez, ali ele fez para sacanear. Eu jamais iria para sacanear. Independente se a gente tivesse os 3 pontos ou não, o Grêmio tinha perdido, a gente ia manter uma vantagem, então não tinha por que eu querer sacanear, eu querer ganhar. Até é ruim ganhar assim. Então eu procuro sempre prezar pelo certo. E se tivesse tocado eu falaria. Então eu não tinha convicção na hora, eu me joguei na bola. Não posso acreditar que o cara não sabe que bota a mão e faz o gol com a mão. Pode ser. Se tem vergonha de admitir. Fiz um gol com a mão e se já ganharam. Qual é o problema? Os vascaínos reclamaram muito da irregularidade no lance. Esse é o fato do jogo, né? O Corinthians poderia ter vencido a gente por 1-0 com outros lances que também criou, como a gente criou lance também. Mas o fato é que o gol foi irregular. Eu percebi que o gol tinha sido irregular antes de qualquer tipo de comentário, porque a reação do Bandeira de não correr para o meio me chamou a atenção. O cara que está ali não pode falar para quem não vê. Ou seja, não quis marcar a mão. É óbvio. Não sei se estava sentindo a pressão ou tem medo de anular um gol no campo de Corinthians, do líder do torneio. Mas é claro que é um jogo que ficou grande para esse tipo de juiz. Claro, se podia perder neste campo contra o líder do torneio, mas desse jeito não. O Rodrigo Caio, que teve o fair play lá atrás, está brigando para não cair. E o jogador do Corinthians que faz um gol de mão descaradamente vai ser o campeão. Esse que é o exemplo que o Brasil passa. E esse que é o exemplo que o futebol brasileiro está passando. Entrega logo a taça para o Corinthians, pô. Para que disputar? Para que competir? Para que passar uma semana treinando, se doando, para chegar aqui e acontecer isso? O Vasco ainda tentou o empate com esse chute perigoso de Nenê. No final, o Corinthians se defendeu bem e garantiu a vitória por 1-0. Apesar de toda a polêmica, o Corinthians comemorou muito essa vitória, que aumentou ainda mais a vantagem do Timão na liderança do Campeonato Brasileiro, já que os concorrentes mais próximos na briga pelo título, o Grêmio e também o Santos, tropeçaram nessa rodada. É bom, né? O Corinthians, a gente voltar a ganhar, lógico, a gente tá na frente. A gente acabou perdendo algumas partidas em casa, perdendo alguns pontos que a gente não poderia ter perdido. Acho que o time mostrou muita personalidade, eu acho que independente ali da situação do gol, acho que o time buscou sempre a vitória desde o começo do jogo. A gente tem que ter calma,
Claro que é uma grande vantagem, sim, uma grande vantagem nessa fase do campeonato, mas continuo dizendo, tem muita coisa para acontecer e não está nada decidido. Fábio Carilho, não está nada decidido não, porque não vou entrar na área da matemática não. O Corinthians já não é mais o mesmo do primeiro turno, isso é fato, basta olhar os jogos do Corinthians. Ah, tá pegando no pé, tá secando o Corinthians. Não, nem vamos falar do gol irregular agora. Ainda não, daqui a pouquinho. Jadson. Voltou de lesão, a gente bate muito na tecla do Diego no Flamengo, mas o Jadson também não está jogando. Jadson caiu muito, tanto é que o próprio Carille já admite a possibilidade de colocar o Marquinhos Gabriel no time. Né? Quer dizer, ele está recuperando o Corinthians, trocando peças para ver se retoma aquele desempenho do primeiro turno. Que ontem, Paulo Lima, qualquer resultado ali no campo, não vou nem descartar a vitória do Corinthians. Mas, por exemplo, se o Vasco tivesse vencido... Normal. Né? Seria um resultado normal. Agora, eu vejo o Corinthians, já tenho insistido nisso aqui. O Corinthians com a faixa no peito, impossível não é. Mas é dificílimo tirar o título do Corinthians. Dificílimo, porque, além de tudo, né, a gente vê resultados que, até certo ponto, comprometem aqueles que estão brigando lá em cima na tabela. Hoje tem o Palmeiras, que também está numa expectativa grande. O Flamengo subiu mais 3 pontinhos, mas a distância é muito grande e o Corinthians vai consolidando a sua posição, mesmo sendo um Corinthians abaixo daquilo que foi no primeiro turno, quando ficou 34 jogos invictos aí desde março até recentemente. Ou seja, a bola que o Corinthians joga hoje não é a mesma bola do passado recente, mas é uma bola que ainda conquista vitórias importantes. Não esquece o lance do braço, do jogo e tal, mas foi um time que teve mais eficiência, que mereceu a vitória, um time que jogou com muito mais consistência, teve várias e várias oportunidades. O Martin Silva fez grandes defesas, um time que jogou mais dentro da grande área do Corinthians, deu mais trabalho do que o Vasco, que em alguns momentos passou por ali perto do Cássio, que fez no máximo 2 defesas importantes. Mas a resposta do Corinthians no campeonato, ela vem sendo dada desde o início da competição. E agora vai administrando. E aí você vê um Grêmio que joga em casa contra a Chapecoense, que inclusive saiu da zona do rebaixamento, né? Ficou 3 jogos sem vencer, demitiu o técnico, aí botou o interino para jogar. O interino foi lá, jogou com o time, colocou o time em campo. Tem uma vitória, saiu lá para a 14ª colocação, dá uma respirada. E o Corinthians foi, até certo ponto, beneficiado pela derrota do Grêmio, pela derrota também do próprio Santos, no sábado contra o Botafogo, e a consequência disso que somou 3 pontos polêmicos, enfim, assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Ele recebeu diversos benefícios, mas o Corinthians dificilmente entrega essa taça para qualquer adversário, eu não vejo, eu não acho. Não, até porque a matemática está aberta, os adversários parece que eles não querem o título, né? Porque o Grêmio não está fazendo a parte dele. Eu já disse que o Santos poderia ser vice-líder hoje, mas o Corinthians fez a parte dele mesmo, que com um gol irregular. Nadine Bastos vai falar muito sobre esse gol do Jô ainda aqui no Bom Dia Fox. Vamos falar um pouco desse Vasco da Gama? Esse Vasco que jogando na casa do Corinthians deu trabalho. O Nenê mandou 2 chutes ali no início do primeiro tempo, o Ramon também. E até então, 0-0, Paulo Lima, era um bom resultado para o Vasco, né? Mas olha só, de certa maneira, a maneira como o Zé Ricardo coloca o Vasco é a maneira como o Vasco tem que jogar contra o Corinthians na casa do adversário. Tem que jogar razoavelmente fechado, mas também não abdicando das suas jogadas ofensivas. E o Vasco teve oportunidade, né? Ele deu bom chute, principalmente no segundo tempo. O time mostrou uma cara diferente daquilo que vinha sendo com o Milton Mendes, mostrou. Mas é a maneira, porque o técnico que chega arma um time diferente daquele que saiu, não tem a menor dúvida disso. Algumas peças passaram a render mais, né? O Vasco passou a ter uma composição de jogo diferente, alternativas, inclusive, que o Vasco não tinha para o seu comando de ataque, algumas trocas, o Vasco mexeu. Mas o Corinthians foi soberano do jogo. O Vasco teve chances? Teve. Mas não dá para você avaliar hoje o Vasco naquela posição que todo mundo, pelo menos na diretoria do Vasco, acha que vai brigar pelo G6. Não vejo. Eu acho muito difícil que o Vasco suba na tabela, principalmente pelo crescimento do Botafogo, que não abdicou de jogar o Campeonato Brasileiro, e o Jair Ventura foi claro nisso, e o Mano Menezes, que falou, olha, a gente tinha uma distância muito grande, principalmente do Grêmio. Hoje a nossa distância do Grêmio está pequenininha. Sim. E não dá para largar a mão do Campeonato Brasileiro. Não dá. Não dá, os caras estão largando mão do Campeonato Brasileiro. Algumas equipes, como o caso do Santos, por questão de lesão, até certo ponto o Grêmio pensando na Libertadores, né, que tem jogo decisivo contra o Botafogo, mas o Grêmio ontem não jogou totalmente desfalcado assim. Muitas das peças que estavam em campo são titulares da equipe. Bom, a gente vai falar desse Grêmio daqui a pouco. Não tem como não falar de Corinthians sem falar do Grêmio, já que não vem dando esse trabalho que o Corinthians, né,
Tá gostando ali. Bom, o que eu gostei ontem foi da consciência do Vasco, né? Já que não consegue penetrar, infiltrar a zaga do Corinthians, chuta de longe, tenta, vai que. Bom, a nossa hashtag já tá valendo, tem uma galera participando, olha lá, hashtag BomDiaFox segunda, Diego e Everton podem sim jogar juntos. Vamos falar daqui a pouquinho sobre a vitória do Flamengo pra cima do Leão, mas a internet, Calheiros, meu amigo, essa aí não perdoa. Até porque o próprio Jô lembrou, né? O lance lá na Copa do Mundo de 86, Ele foi La Mano de Dios. E a gente continua, então, nas redes aí, na internet, porque pintou essa comparação do gol de mão do Jô com o gol de mão do Maradona lá, o BM lá, hein? Ficou bacana, La Mano de Jô. Tira a tarde aí pra gente ver. Ah lá. Pois é, e o Jô ainda ajudou a internet, né? Porque o Jô relembrou esse gol, Paulo Lima. Não bastasse a criatividade da galera, o Jô contribuiu 2 vezes. Isso aí eu me lembro bem, porque nessa Copa do Mundo de 86, né, exatamente